Vamos começar o programa de hoje falando justamente do jogo do Coritiba, que recebeu o Arucó no estádio Major Antônio Couto Pereira, somente com a presença de mulheres e crianças até 12 anos. Quase 9 mil torcedoras hoje e torcedores também, né? Crianças até 12 anos compareceram ao estádio Major Antônio Couto Pereira para ver a vitória do Coritiba pelo placar de 1-0, gol do Aleph Manga, e o Nicolas França conta como foi. Um público diferente compareceu ao Couto Pereira na tarde deste domingo. Apenas mulheres e crianças até 12 anos que não deixaram de cantar em nenhum minuto, que apoiaram o Coritiba em busca de uma vitória difícil, complicada, até surpreendente a força que o Arucó fez e conseguiu resistir até os últimos minutos. Mas essa galera, a mulherada, a criançada, não poderia ir embora sem uma vitória. E sem um gol de hoje, o principal ídolo, quem sabe, do Coritiba, Aleph Manga, ele não fazia um bom jogo, mas tentou, batalhou, ficou em campo até os últimos instantes e marcou ali já no finalzinho o gol que fez toda essa galera poder comemorar. Não poderiam ir embora sem festejar um gol e uma vitória alviverde. Primeiro tempo, especialmente, foi bem difícil, truncado. Coritiba batalhou, ali teve volume ofensivo, mas não conseguia criar grandes oportunidades. Na segunda etapa, passou a pressionar mais, a fazer o goleiro Jefferson do Arucó trabalhar. Muitas vezes levou perigo. A entrada de Marcelino Moreno, o argentino tão aguardado pela torcida, fez com que a equipe ganhasse ofensividade pelo lado, dribles curtos, jogadas de efeito. As substituições foram sendo feitas. Fabrício Daniel já tinha 2 chances, saiu para a entrada de Rodrigo Pinho. De cabeça, parou no goleiro Jefferson. E aí, nesse lance, após a cobrança de escanteio, no finalzinho é que o Coritiba buscou o gol da vitória. Uma cobrança feita pelo Jesus Trindade lá do lado direito. A bola sobrou para o Aleph Manga, que entrou e com toda a estrela que possui, bateu cruzado para fazer 1-0. Dar esse prêmio aí para mulheres e crianças que compareceram ao Couto Pereira, fizeram uma festa bonita e na estreia do Alviverde puderam comemorar uma vitória. Claro, muita coisa ainda para arrumar, para evoluir. Apenas o primeiro jogo sob o comando do técnico Antônio Oliveira, mas já deu para perceber assim o que ele quer do time, muita competitividade, muita intensidade dentro de campo para se defender bem e buscar os resultados neste campeonato paranaense e na sequência de uma temporada que está apenas começando para o Coritiba. É necessário perceber que é o início de uma competição. No futebol, ao contrário do que aqui as pessoas podem pensar, já não existem adversários fáceis, no mínimo organizam-se e também têm, apesar do adversário praticamente não nos ter ferido em termos de oportunidades, talvez uma enquadrada à baliza, de resto foi tudo situações de meia distância, sem direção, mas de qualquer das formas também tirar o chapéu à organização do adversário, mas nós não nos podemos esquecer que é o início de uma competição. A ansiedade também se apodera, nós queremos resolver logo o jogo desde o início, mas era necessário ter alguma paciência. Eu até virei-me para a minha comissão técnica e disse: não se desgastem muito com o jogo, que isto vai ser só no fim. Portanto, a experiência também me dá isso. É evidente que tivemos essa felicidade, mas procurámos, e acho que não há discussão contra a justiça do vencedor deste jogo. É evidente que há muita coisa a melhorar, a equipa tem que crescer, há momentos do jogo em que tivemos algumas dúvidas, principalmente em alguma variabilidade entre apoio e profundidade, que nós não conseguimos, em alguns momentos não conseguimos conferir isso à equipa e em alguns momentos não conseguimos desbloquear aquilo que era a organização defensiva do adversário, mas à medida que os minutos foram acontecendo, tivemos coisas positivas, outras nem tanto, e estamos aqui também e temos essa responsabilidade de melhorar, mas temos um longo caminho. É isso aí, a vitória do Coritiba hoje 1-0 contra a equipe do Arucó. Irapitã e Gil Rocha, boa vitória do Coritiba, né? Estreou com o pé direito. Estreou com vitória, que era o que se esperava realmente, né? Independente de não contar com a sua grande massa, foi um público diferente, apenas as mulheres e menores de 12 anos presentes, mas não foi um bom jogo da equipe do Coritiba, não. Principalmente no primeiro tempo, né? O Coritiba foi o dono da bola, né? Tentou criar oportunidades, mas esbarrou numa equipe muito bem organizada. O Arucó posicionado, sem dar espaços, tanto que o Coritiba só
teve, assim, 2 ou 3 oportunidades mais claras para a marcação de gols em bolas alçadas na área e tentativa de cruzamento, né? Uma com o Chancellor, a outra com o Fabrício Daniel. Então, foi muito pouco, né? Muito pouco. E aí vem as situações positivas do jogo. A entrada do Moreno entrando muito bem no time do Coritiba. O Pinho, em que pese, né, na primeira jogada... Essa é qualidade, o Pinho, na primeira jogada, já rachou a cabeça, já teve que jogar com a toquinha, mas mesmo assim exigiu uma grande defesa do goleiro Jefferson. O Coritiba melhorou no segundo tempo. E aí vem aquela questão, né? Foi premiado no final com um lance onde a bola passa no meio de todo mundo, no meio de toda a defensiva ou atacantes do Coritiba, e a sorte do Aleph Manga, ou a competência do Aleph Manga, de bater de primeira. Porque se ele tenta dominar... Mas foi um gol difícil. Gol difícil. Ele chapa de primeira. Gol de quem sabe no o que canto, está fazendo ali naquele lugar. Se ele tenta o domínio naquela jogada, ia do ter jeito 35 que tava, marcadores. Exato. Ia fechar toda a porta na frente dele. Ele não deu tempo Exato. da zaga chegar e do goleiro reagir. Foi um gol de quem tem confiança. Eu acho que... E não estava jogando bem. Então, eu acho que o problema do Aleph Manga é que ele dá umas desligadas. Às vezes é por um período, às vezes é no jogo. Né? Às vezes ele fica 2, 3 jogos que a torcida... Nossa, o que esse cara tá fazendo? Daí ele vai lá e mete gol no Atletiba, aquelas coisas assim, né? Mas é um jogador que, se fosse um pouco mais regular, ele tem muita bola. Tem muita bola. Agora, o ano começou por Coritiba como terminou, né? Com Aleph Manga salvando o time. Exato. E o Arucó, se mantiver esse perfil, porque uma coisa é também você jogar na capital contra o Coritiba, o atual campeão paranaense, de repente a motivação é outra. Se o Arucó mantiver essa mesma postura, mesmo aguerrimento contra os seus iguais, contra as equipes do interior, ele vai incomodar. Porque ele tem uma transição rápida, ele tem escape pelos dois lados, ele exigiu uma grande defesa do Gabriel Vasconcelos num chute de fora da área, né, do seu volante. Então, ele tem as suas virtudes, a principal delas, a forma como bloqueia, como se posiciona em campo, mas é claro, vai ser jogo a jogo, vamos ver como será, né, o comportamento do Arucó daqui para frente, já que é o caçula, né, é o calouro aí deste campeonato paranaense. Na Copinha, o Coritiba tentou, mas foi eliminado pelo Novo Horizontino. Veja aí. Em Guarulhos, Coritiba e Novo Horizontino fizeram um jogo com chances para os dois lados, mas ninguém balançou as redes no tempo normal. Com o 0-0, a decisão foi para a disputa dos pênaltis. Alec colocou o Coritiba na frente. E Canela deixou tudo igual. Pedro Arthur perdeu a segunda cobrança, mas o goleiro Pedro Morisco defendeu o chute e manteve a igualdade. Giovani colocou o Coritiba novamente na frente e Pedro Rodrigues deixou tudo igual. O Coxa perdeu a quarta cobrança com Jorge Vinícius e Dantas deixou o Novo Horizontino na frente. Diogo Batista manteve a esperança coxa branca, mas Arthur Barbosa marcou o quarto gol, classificou o Novo Horizontino e eliminou o Coritiba da Copinha. Tá certo, então. Pedro Melo não deu pro Coritiba na Copinha, né? O jogo jogou bem, mas nos pênaltis aí o jogo em si, né, não foi legal, né? Esse 0-0 contra o Novo Horizontino foi um jogo bem morno, não foi um jogo de muita intensidade, diferente de alguns jogos que a gente tem visto aí na Copinha. E aí a questão dos pênaltis é aquela situação, né? É competência, é frieza, é você ter um goleiro que tenha explosão e consiga fazer. Então são vários detalhes, inclusive a sorte. Né? E aí faltou um pouquinho disso para o Coritiba. A defesa que o goleiro do Coritiba fez foi linda, mas não adiantou. Uma defesa muito difícil de ser feita. Mas a Copinha não perdoa, né? Não tem jeito. Agora é o dia de cada um, né? E tem muito equilíbrio. De forma geral, a categoria de base ela é equilibrada. Pela disposição, por tudo, né? Ainda mais agora, já com os classificados e só tendo o jogo de ida, empata, já vai para os pênaltis, essa coisa toda, é difícil qualquer previsão. Bom, e pelo profissional agora, Iratão, Coritiba volta a campo, quarta-feira, lá em Foz, no estádio ABC, às 9h30 da noite. Pois é, vai enfrentar aí, né, uma viagem mais longa, enfrenta o Foz, que perdeu, né, nessa primeira rodada, e
Perdeu para o Maringá por 1-0. Exato, um gol de pênalti, né, marcado pelo alemão. Então, agora é aquela questão, né? O Coritiba, eu vejo assim, Coritiba com favoritismo diante da grande maioria dos seus adversários, e o Atlético, pela força que tem, pela sequência que possui, é o grande favorito desse Campeonato Paranaense. E os outros vão brigar ali, né, para tentar surpreender de alguma forma a dupla Atletiba.